Quantos foram no Luciano Subirá aqui? Muita gente não foi, hein? Perdeu, foi o maior mover. Foi muito bom o encontro. E sexta-feira, nós fizemos um pré-encontro dos jovens, estava com os irmãos, e fomos orar no final. E aí quem foi no encontro vai entender o que eu estou falando, né? Eu tive uma suspeita profética. Eu tive uma suspeita profética. E a minha suspeita é que havia alguém entre nós, estava ali, que estava com muita saudade de Deus, saudade do Senhor. E é estranho, né? Eu fiquei pensando assim, quem é que pode estar no meio de um encontro, todo mundo crente, com saudade de Deus? Alguém que está distante, né? Mas como era uma suspeita, aí eu dei meu primeiro passo, né? Falei assim, eu acho, como é que é o negócio? Que pode ser que talvez, quem sabe, Deus tenha me dado uma direção, ou falado comigo que tem alguém aqui que está com saudade dele. E se alguém falou isso, se alguém está aqui, eu queria dizer que Deus me deu uma palavra para você. Não sei quem é, não. Mas, se talvez, quem sabe, todavia, for verdade, confirmar, Deus está falando para te dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E aí eu falei isso, um jovenzinho entre nós começou a chorar. E aí eu chorei com ele, né? Porque essas experiências, elas, ainda mais quando é assim a primeira vez, elas começam a mexer com a gente, né? Aí eu comecei a chorar também, porque ele deu um testemunho assim, falou, estava em casa, e está desviado há muito tempo, faz tempo que eu não via também esse jovem, né? Eu nem o percebi ali no meio. E ele falou, eu estava com uma saudade enorme de estar aqui. E eu vim só com o dinheiro da vinda. Eu só tenho dinheiro para ir. Para voltar eu vou me virar, vou dar meu jeito. Foi até bom, né, ele falar, porque arrumou o dinheiro da passagem de volta. Não precisou ir a pé. Viu como é que é bom a gente falar? Comunicar. Se não comunicar, você vai voltar andando para casa. E falou isso chorando, eu chorei também. E nós oramos, foi um momento assim gostoso de oração, né? Eu não sei quantos participam desses momentos. Só abrindo um parênteses, segunda-feira, toda segunda-feira à noite nós temos uma reunião de oração aqui. Quem sabia disso? Muita gente não sabia, né? Muita gente. Nós temos essa prática de orar uma vez por semana há mais ou menos uns 10 anos. Nós começamos orando e nós começamos com a reunião de oração, a gente estava no Guanabarense, tem mais de 10 anos, né? Tem? Mas vamos botar 10 anos para a conta ficar legal. Só que mudou só o dia, era quinta-feira, quando a gente estava no Guanabarense, na 28 de setembro era quinta-feira, e aqui nós mudamos para segunda, porque nós começamos com melhorou, agora eu estou me ouvindo. Começamos com aquele projeto que era o Vinho Novo. Até esqueci o nome do projeto. Obrigado, Kekel. E aí a reunião tendeu a mudar um pouco o curso, mas os irmãos continuam perseverando. Toda segunda-feira, 8 e meia, não é isso? 8 horas da noite, toda segunda-feira, a gente se reúne para orar. Mas o que é ruim? Isso aí é muito bom, a gente está orando toda segunda-feira e se mantido fiel nesse aspecto. O ruim é porque a reunião era aqui.
E não tinha uma frequência muito grande, não, mas tinha uma frequência entre 20 e 30 pessoas, pelo menos, que se imbuíam de orar na segunda-feira. E nós vimos muitos milagres, muitos resultados de oração, como esse que a Zezé falou aqui, e a gente só, ai, glória a Deus, a gente nem dá muita importância, só quem está enfermo é que dá, né? Quem tem o diagnóstico, e quando vê o milagre, aí dá a maior importância. Nós não, nós já estamos tão acostumados a alguém falar que Deus curou, tão incrédulos, se foi isso mesmo, que a gente nem percebe. A gente passa sem perceber e sem valorizar. É porque talvez os nossos recursos humanos sejam maiores do que o pessoal, por exemplo, que está na África, onde Deus lá opera a cura e milagre para puxar de rodo. Mas é porque o recurso humano é pouco. A fé tem que ser maior. Entende o que eu falo? Amém? Eu tenho visto nos noticiários de crentes morrendo, crianças morrendo, pelo mundo todo, por serem cristãos. E eu não vejo uma mobilização da igreja orando. Deixa eu ver se isso é verdade o que eu vou falar. Quando nós estamos com algum problema, recebemos um diagnóstico ruim, ou sabemos que alguém da nossa família está em apuros, precisando de um milagre, está enfermo. Eu recebi hoje aqui, Marcão trouxe aqui a oração para a gente orar pelo Felipe, porque ele se compadeceu a alguém, pediu para ele, porque quem está passando do problema sabe pedir ajuda. Não é assim? Primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda. Amado, ora por mim. Está indo para a reunião, pede para orar pelo meu filho. É assim que a gente faz. Eu fico imaginando esses irmãos que são perseguidos, morrendo, como eles devem estar pensando assim, poxa, alguém pode interceder a Deus por mim. Não é verdade? Isso fala de um esfriamento espiritual num nível muito alto. E numa falta de acreditar ou de, não só de acreditar, de priorizar. Priorizar uma ação com Deus. Eu acho que nós deveríamos ter mais prioridades. A reunião que era feita aqui de oração, hoje ela está sendo feita na sala das crianças, e agora dá para fazer até na sala do presbitério, porque lá cabem 8 na mesa. Se quiser fazer na sala do presbitério, cabe na menorete. Está diminuindo. Isso é porque tem pouca gente comprometida em estar junto orando. Amém? Pouca gente. Existe uma diferença entre orar. A gente não é meu assunto não, tá, amados? Tô só no parênteses que eu abri. Existe uma diferença quando eu oro em casa, no meu devocional com Deus. Existe uma diferença quando eu oro com minha esposa. Existe uma diferença quando eu oro com a igreja. Você consegue entender essa diferença? Existe. Deus ouve o clamor de um povo. Jesus falou que tudo que dor ligar na terra será ligado no céu. E ele falou, quando você tiver alguma coisa para falar com o Pai, tu fecha a tua porta e fala você e ele sozinho. São 3 níveis de oração. São 3 níveis. Talvez eu esteja falando com pessoas que já não têm mais nenhum dos 3 níveis. Eu não oro de forma nenhuma. E eu sei por quê, eu tenho dificuldade de orar. Orar não é uma coisa simples de fazer. Requer determinação. Requer um coração quieto. Minha maior dificuldade é a minha agitação. O cara que é muito agitado, ele tem dificuldade de parar para orar. Porque começa a pensar que tem um monte de coisa para fazer e acha que está perdendo tempo orando. É uma guerra.
Parar e orar é uma guerra, mas é necessário. Nós vamos encontrar na Bíblia Jesus orando, se retirando para orar. Se retirando para orar. A gente vai encontrar. Imagina, Jesus orava, por que a gente não? Ele dependia do Espírito Santo, por isso ele orava. Por que nós não? Ruim isso, né? Eu vou fechar o parênteses, como seja lá como é que fala, como é que diz. Vou fechar esse parênteses deixando você só com essa reflexão. Só queria deixar uma reflexão, porque a nossa oração, ela mede o nosso termômetro com Deus. Amém? Aí já dá para a gente se avaliar assim, como nós estamos. E deixo o apelo aqui, segunda-feira, 8 horas da noite, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-lugar, a gente está aqui toda segunda-feira para orar. Amém? Você está convidado. Uma coisa eu me alegro dessas segundas-feiras, é porque em poucos lugares se consegue manter uma reunião de oração. Se a gente faz uma reunião para receber unção, bênção, reunião onde Deus vai falar e eu vou me emocionar, todo mundo tem a maior vontade de ir. Agora, manter alguém numa reunião de oração é difícil. Porque é a hora que você só dá, né? Talvez os mais assíduos sejam aqueles que precisam. Aí vou lá para orar e por mim. Mas a gente precisa se arrepender disso. Quantos me entendem? Amém? Esse amém está meio fraco, ninguém me entendeu não. Esse amém ninguém me entendeu muito não. Mas o Espírito Santo fale contigo. Vamos nós? Motivados por isso, estava sentado ali, abre tua Bíblia em Mateus, já nem sei onde está, 13. Estava com o texto na cabeça, já tinha esquecido. 13:47. Mateus 13:47. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe sim. Viu? Não sou só eu que pergunto. Quem me compreende? Jesus perguntava também, viu? Quem compreendeu o que eu falei? Aí a galera, sim, a gente só fala amém, né? Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? Jesus na parábola está falando que a rede ela é lançada e os pescadores pegam peixes na rede. Tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia e tem que ter compreensão. Todos nós aqui fomos pescados. Quem pode dizer amém? Algum pescador te pegou, né? Algum pescador de homem. Já sei que vão me zoar, né? Mas tudo bem. Isso foi eu pescando uma vez.
de madrugada. Vou ter que falar, né? Eu vou abrir outro parênteses, senão ninguém vai entender. Eu de madrugada pescando, novo convertido, a gente tinha bastante tempo na época, ia para a praia, eu, o Franco e uma galera, e a gente virava a noite em Grumari pescando. E aí um dia, de madrugada, quem conhece Grumari aqui? Então, domingo, de noite, de madrugada em Grumari não tem nada, né? Só tinha a gente e a tarrafa, mais nada. Mas de repente aparece dois caras assim, fica de longe olhando a gente pescar. E aí alguém que já está no começo da carreira cristã, já consegue ver Deus em todas as coisas, né? O Senhor mandou esses caras aqui para ouvir o Evangelho. E aí eu juntei pescaria, rede e a palavra. Lembrei que Jesus falou assim para os discípulos, para Pedro lá, falou assim, vem que agora eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. E aí eu fui lá, boa noite, boa noite. Vocês estão pescando aí, né? É legal. E começamos a conversar. E aí o cara perguntou para mim assim, você faz o quê? Aí eu falei, eu agora sou pescador de homens. Aí os caras olharam para o outro assim, olharam assim, de cima para baixo, saíram devagarinho, foram embora, e eu fiquei... O que eu falei que eles saíram correndo? Aí depois que eu... o cara aí... me confundiu, achou... Não entendeu o que eu disse, tá vendo? Não perguntei... Eu não perguntei, entendeu o que eu falei? Aí perdi os peixes, não soube pescar. Usei a rede errada. Mas todos nós viemos na rede, né? Todos nós aqui fomos pescados. E Jesus está falando uma parábola que um dia, os anjos de Deus vão vir e vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Isso quer dizer que nessa rede que foi lançada e nós fomos pescados, nós somos esses peixes, tem peixes bons, mas tem peixes ruins. Baiacu, né? Tem peixe que não vai servir e um dia vai ser selecionado. Vai ser separado. E diz que aqueles que vão ser separados vão ser jogados na fornalha acesa. Traz o maior temor, não traz? Traz ou não traz? Aí, de vez em quando, a gente tem que estar olhando e falando assim, tem que estar se cheirando, né? Porque pecado fede. Senhor, será que esse peixe está estragando? Se tiver, eu tenho que ser reabilitado. E aí ele pergunta, vocês entenderam essas coisas? Todo mundo falou sim. Então ele disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que acontece? O que acontece com esses peixes chamados nós? Nós estamos muito interessados nas coisas novas. Tudo que é novo chama atenção. Tudo que é novo desperta curiosidade. Tudo que é novo nos agrada. Não é assim? Todo movimento novo parece ser um novo movimento de Deus ou um novo tempo de Deus. As coisas novas, às vezes, Deus estão nelas mesmo. Tem muita coisa nova boa. Revelações boas do Senhor. Se você pegar a trajetória da igreja, você vai ver do tempo que se vendia a salvação, do tempo que se morria endemoniado, porque ninguém sabia expulsar um demônio. Né? Eu tenho uma história, relato de pessoas que morreram endemoniadas. Dentro da igreja. Porque ninguém sabia como é que expulsava um demônio, tinha medo. A gente pega o tempo onde o dom tinha sumido, o Espírito Santo tinha sido extinguido do meio da igreja, onde veio o renovo do Senhor. E aí Deus reavivou o povo chamado pentecostais. Somos nós,
pentecostais porque acreditam no Pentecostes, acreditam no dom de Deus, no falar em línguas estranhas, no ser usado pelo Senhor, no ouvir Deus, embora hoje poucos procuram, não é verdade? Poucos procuram. Eu posso perguntar aqui, não levanta a mão, não precisa, mas você é batizado no Espírito Santo? Já teve um contato com Ele? Já teve um encontro sobrenatural com Deus? Já sentiu o seu fogo ardendo dentro de você, ao ponto de fazer você falar numa língua que você nunca ouviu na vida? A discernir espiritualmente? Você já teve esse upgrade na tua vida, ou não te interessa, ou você não busca? Porque eu sou de um tempo que as pessoas buscavam ardentemente. Quando souberam que Deus batizava com o Espírito Santo, tinha crente que não desistia enquanto não fosse cheio. Enquanto não fosse cheio. Eu já ouvi histórias, a última que eu ouvi foi de Edgar Bravo, quando eu ainda não era batizado no Espírito Santo, perguntei para ele, né, eu tinha medo de falar muito com o Franco, porque o Franco era muito, não, é assim, tem que ser e tal. Eu preciso de um cara que me explique, eu tenho que entender o negócio. O Franco a gente não tinha que entender nada. E aí, como o Edgar era o cara movido pela palavra de ensino, né, ele ensinava muito, aí eu cheguei assim numa viagem com ele no Opalão Verde, indo para Belo Horizonte. Aí eu, Edgar, deixa eu te fazer uma pergunta aí, esse negócio de ser batizado no Espírito Santo, eu estou querendo, cara, mas como é que é isso? Me explica aí o que tem que fazer. Tipo assim, qual é o botão que aperta, como é que é a cartilha, tem que dar 3 pulinhos. E aí ele riu e falou assim, rapaz, eu não sei. Eu sei que eu busquei até encontrar. Eu sou o cara que, quando tinha apelo para ser batizado no Espírito Santo, quando eu vim, o pastor já ficava até desanimado. Falava, lá vem ele de novo, porque eu fui nos 100. Todo apelo eu ia. E aí não era batizado, voltava triste, o pastor já incrédulo. Pô, Deus não quer nada com esse cara. E um dia eu fui. Um dia eu fui batizado no Espírito Santo, continua tentando. E aí eu falei, para esse negócio não tem ensino não. Tem busca, vontade, querer, perseverança, fé. E aí comecei a buscar o Senhor. E o dia que fui batizado no Espírito Santo foi o negócio mais simples do mundo. Pensa na coisa simples e louca. Talvez eu escandalize você. Tem alguém nos visitando hoje aqui? Quem nos visita hoje aqui? Bem-vinda, amada. Em nome de Jesus. Me suporta aí um pouquinho, a minha loucura. Mas é verdade, foi uma coisa que aconteceu. A gente estava na casa da Zezé e João, lá em Campo Grande, fazendo um churrasco de tarde, um sol de 40 graus em Campo Grande. Tem um sol para cada um, né? Cada um tem um seu nesse dia. E tá a gente lá de chinelo de dedo no pé, bermuda e já sem camisa, porque já não aguentava. Churrasco, churrasqueira, todo mundo comendo, um som tocando, todo mundo comendo churrasco, um som tocando lá dentro da casa da Zezé, e aí de repente a gente começa a conversar assim do lado de fora, já chegando à noite. E o Franco olha para mim e fala assim, Cidinho, está na hora de você chamar a responsabilidade desse grupo. Eu já tinha um grupo grande ali, Letícia. Só que era o Franco que vinha e eu sempre acanhado, né? Eu tinha feito uma oração a Deus. Ele está na hora de você assumir esse grupo aí, cara, liderar essa galera aí. Tem que ser impetuoso. Você tem que tomar uma decisão, tem que ser atirado na mão do Senhor. Para de roer a unha, Neemias. E aí eu olhei para o Franco e falei assim, Franco, eu até já fiz uma oração a Deus. Eu quero mesmo isso, já fiz uma oração a Deus. Ele, já? E qual foi? Falei, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Imagina, eu sou líder, alguém chega, quer falar sobre o Espírito Santo, ser batizado, e eu não sou. Que líder mais sem vergonha é esse? E aí o Franco
Só isso, a gente estava encostado assim na parede, pezinho sujando a parede da Zezé, né? Porque todo mundo suja. Não adianta falar que não, né? Mas todo mundo encosta o pé. Ele, é só isso? Aí eu, se para você é só isso. Ele, então você vai ser batizado agora. E pôs as mãos sobre mim assim, começou a orar. Aí eu fui cheio do Espírito Santo. E aí quando começou a oração e o mover, crente se ajunta logo, né? Estava todo mundo na gandaia lá no churrasco, chegou todo mundo perto e foi sendo batizado um atrás do outro. Minha sobrinha, Shelly, a filha do Jaime. Naquele dia, inclusive, Deus falou que ia tirar ela do Brasil, que ela ia para um país da América Latina. Foi naquele dia. Ela devia ter uns 16 anos, 15 anos. Foi o maior mover. Clima nenhum, amados. Clima nenhum para ser batizado no Espírito Santo. Talvez a gente ache que a gente tenha que criar o clima espiritual para isso. Clima nenhum, mas fé no coração. O Franco tinha. Fé no coração o Franco tinha e vontade, desejo eu tinha. Busca. Eu queria. Eu queria essas coisas. Eu via e queria mais. Eu já fiz a oração de Eliseu. Eu andava com o Franco, eu falava assim, Senhor, um dia me dá unção dobrada da porção dele. Já fiz a oração de Eliseu várias vezes. Porque eu ficava impressionado com as coisas, falava, como é que é isso? Eu quero ter isso. Eu sempre fui desafiado a querer mais, a buscar mais. Esse desafio tem que haver dentro do nosso coração. Amém? A pior coisa que existe na vida de alguém que o Senhor chamou, ou que foi pescado na rede do Senhor, é viver acomodado. É viver achando que nunca tem mais do que nós já recebemos. O Espírito Santo tem sempre mais para nos usar e Ele quer nos usar. Consegue entender o que eu estou falando? Mas tem que haver busca. Você tem que desejar. Tem um Provérbios que diz, Provérbios de Salomão, que o farto, ele pisa em favos de mel. Mas diz que ao faminto o amargo é doce. Essa fome, nós temos que ter ela. Nós temos que ter essa fome. Tem que existir dentro do nosso coração uma rebeldia com a acomodação. Toda acomodação ela tem que ser confrontada com uma rebeldia daquele que quer mais. Deus tem mais para nos dar. Você acredita nisso? Você está satisfeito com o que você já tem, já recebeu? Você acha que você já é usado por Deus, ou que Deus pode fazer na tua vida aquilo que Ele prometeu? Quando tu olha para a Bíblia, tu encontra alguém com teu perfil aqui? Fala para mim. Quando tu lê a Bíblia toda, ou o Novo Testamento, tu encontra algum crente com teu perfil? Porque aqueles que não estavam sendo usados por Deus, perseguidos por conta que estavam pregando o Evangelho, estavam trabalhando para servir os irmãos. Alguém estava fazendo alguma coisa, não tinha ninguém parado, acomodado. Não tinha ninguém vivendo a vida de maneira tranquila. Cada um que a gente vê na Bíblia, você vê que tinha uma missão. Eles conheciam a missão deles, eles sabiam o que eles tinham que fazer. Eles eram comissionados. Entendiam o chamado e aí dependiam do Espírito Santo para fazer. Isso tem que nos confrontar, amados. Porque na época de Elias, aí eu vou buscar as coisas velhas agora. Eu estou falando do hoje, do novo. Mas deixa eu ser um escriba versado, deixa eu buscar uma coisa velha.
Ah, o Elias? Não, não é Elias. Na época do profeta Elias, da Bíblia, Elias encontrou um povo acomodado, dividido. Na verdade, ele queria sempre mais de Deus, porque quando ele encontrou um rei chamado Acabe, ele olhou e falou assim: és tu, agitador de Israel? Por que ele chamou o profeta de agitador de Israel? O rei chamou o profeta de agitador de Israel. Por quê? Porque ele queria mais, ele estava ali fazendo barulho, ele queria ver Deus, no meio de um povo dividido. Olha, amados, era um povo tão dividido que quando Elias juntou todo mundo no Monte Carmelo, e ele falou assim: olha, se Baal é Deus, segue-o. Se o Senhor é Deus, segue-o. E diz que o povo ficou calado. Eles não tinham que responder, porque o coração deles já era um coração dividido. Uns já estavam acomodados, já não sabiam de nada. Já tinham perdido do seu alvo, dos seus olhos, o Senhor dos Exércitos. Já não sabiam qual era a sua missão, já esqueceram do seu passado. E já nem imaginavam o seu futuro, já estavam adorando a Baal. Mas adorava a Deus também. Porque não houve nem uma discussão para saber quem era Deus, se era Baal ou se era Deus. Não houve nem uma disputa ou alguém falasse: não, eu sigo o Senhor. Eles estavam como que anestesiados. Pensa numa confusão mental no meio de um povo. Era um povo dividido. E aí Elias tem que fazer o fogo descer do céu. Mas ele tem um começo para Elias. A primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar caído. Tinha um altar caído. E ele pegou e restaurou o altar caído. Depois que ele restaurou o altar caído, ele trouxe sacrifício. Pensa numa palavra que para nós é mal vista hoje. Porque nós ouvimos muito falar de sacrifício quando alguém fala de oferta. E aí a teologia da prosperidade arrancou de nós o sacrifício. Porque o diabo ele vai fazendo assim no decorrer do tempo. Ele vai, de maneira sutil, desvirtuando a fé, sem que a gente perceba. Sem que a gente perceba. Mas Elias, naquele dia, ele pediu um sacrifício. Vocês têm água aí? Joga no altar. Era um sacrifício, era a única coisa de valor que eles tinham na época. Mas ali não fala de dinheiro. Eu falei aqui de oração, estava falando aqui no começo de oração. É fácil estar aqui marcado num dia para orar? Só para orar? Eu oro em casa, oro no ônibus. Isso requer sacrifício. Isso não tem motivo. A gente começa a fazer essa conta com Deus. E começa a mostrar quanta disposição nós temos no coração para servir o Senhor. A nossa disposição ela é vista assim. Parar para falar de Jesus para alguém, evangelizar, talvez a gente não tenha tempo. Se comprometer por uma causa, talvez não seja para mim. É porque nós vivemos num mundo onde Jesus falou que não dá para servir a dois senhores. A ele ou a Baal. Ou Mamon, o Deus da riqueza. No caso do povo de Israel era Baal. Havia um sistema do rei onde o povo era favorecido.
E aí, o principal, que era o Senhor, se perdia no meio desse caminho. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu estou falando porque eu quero ser um profeta hoje aqui. Eu quero remexer com o teu coração. Eu quero te confrontar com a realidade do Evangelho. Eu quero te lembrar que um dia esses peixes vão ser escolhidos, os bons dos maus. Eu quero que você não perca o foco de saber que esses peixes que Jesus está falando são todos que foram pegos na rede. Não é os peixes que estão no mar, no mundo. É os que foram pescados, é os que foram tirados do sistema. Ele falou que tem uns que vão ser bons, vão ser separados pelos anjos, tem os outros que vão ser maus. Vão ser jogados num lugar que arde com fogo e enxofre. Está falando de nós. Está falando da nossa vida. E talvez a nossa mente, a nossa teologia nos leve a achar que isso não vai acontecer, porque afinal de contas Deus é tão bom, né? Ele vai entender. Ele vai entender a minha preguiça. Ele vai entender a minha leviandade. Ele vai entender a minha falta de compromisso. Ele vai entender quando eu não priorizo, quando ele não é a primeira coisa na minha vida. Afinal de contas, todos nós somos homens carnais. A carne é fraca. Ele vai entender tudo isso. Porém, ele não vai contradizer a palavra dele, amado. Ele disse que a palavra vai nos julgar no último dia. Entende isso? Ele falou, vai se cumprir. No Monte Carmelo, quando Elias restaurou o altar e orou, Deus desceu fogo do céu para saber quem era o Deus daquele lugar. Definiu quem era Deus? Sim ou não? Aí Elias faz um apelo. E eu queria fazer esse apelo hoje aqui para você. Não é um apelo de oração, não, é um apelo de meditação. Elias falou assim, quem é pelo Senhor? Porque nessa hora alguns se decidiram. Alguns enxergaram de fato quem é que iriam seguir, quem era Deus. E aí ele falou assim, ó, pega a espada e mata os outros. Lança a mão da espada e mata os outros. Naquele dia morreram os 400 profetas de Baal. Naquele dia foi decidido. Mas hoje você pode pegar a espada. Hoje você pode pegar a tua espada. E você pode começar a matar os profetas de Baal que estão do teu lado, na tua vida. Você pode começar a mudar, você pode começar a matar a preguiça. Você pode começar a matar o pecado. Pode começar a olhar e falar assim, olhar para a palavra, porque a palavra é a espada do Senhor, de 2 gumes. Não é assim? Você pode olhar e falar assim, ó, isso aqui que eu faço na minha vida é pecado. Isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu vou buscar ardentemente, porque Deus prometeu para a minha vida. E eu vou ver na fé, porque se esse cara fez o fogo descer do céu, ele vai fazer a minha vida ser queimada pelo Espírito. Ele vai me acender de novo, ele vai encher meu coração de fé. Eu vou sair para lutar, eu vou ser com ele. Você pode mudar a tua vida também no simples gesto, num simples fato, de você olhar para a tua vida e querer destruir aquilo que não te leva para lugar nenhum, que está na tua volta. Tem tantas coisas que nos paralisam, amados. Existe tanta coisa que paralisa o crente. Muita coisa que nos paralisa. O medo paralisa. Paralisa ou não paralisa? A enfermidade paralisa. Paralisa ou não? Não é isso? A perseguição, a afronta, não paralisa? Paralisa. A falta de fé também paralisa, porque o diabo ele tem 2 maneiras de tratar conosco. Ele tem 2 maneiras de tirar a tua fé. E ele sempre usa das 2 formas. Vai por mim. Primeiro ele começa assim. Tem gente que vive nessa gangorra. A gangorra, tem gente que vive assim. Primeiro ele começa falando para você assim, ó, você não consegue, você não pode.
Isso aí não é para você. Você é fraquinho. Você é pecado. E esse pecado tu não vai abandonar nunca. Já nasceu assim. Aí você vai se sentindo sempre o quê? Inferior. Você, na verdade, desiste até de lutar. Tem gente que está me ouvindo aqui hoje, que não é batizado pelo Espírito Santo, porque desistiu de buscar. Falou, não, não é para mim não. Nem todos falam em línguas. Nem todos são batizados no Espírito Santo. Nem todo mundo é. Não é uma conversa, não é aqueles que não querem. Os que querem ser cheios vão ser cheios até transbordar. Amém? Deus sempre tem mais para dar. Eu não vou mais orar por enfermo, não. Eu oro e ninguém é curado. Amado, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Jesus falou, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Vai orando, busca. Não ora porque tem que orar, não. Começa a orar ao Senhor e falar assim, Senhor, enche-me, bota o teu dom em mim. Eu quero ver o teu milagre. Eu quero ver o teu milagre. Eu oro para ver o morto ressuscitar, amado, até hoje. Todo enterro que eu vou, eu oro pelo defunto, todo. O último que morreu e eu orei, até o cara da funerária saiu correndo, saiu todo mundo correndo com medo. Acho que eles tinham mais fé do que eu, porque correram porque acharam que o morto ia levantar, né? Mas ele não levantou, eu falei, bom, não foi dessa vez. Mas ficaram do outro lado da rua, atrás do poste, assim, ó, esperando parar de orar. Eu só não orei por um, isso aí eu tenho que falar até hoje. Eu só falei um, porque a família não deixou orar. Quando eu falei, eu tenho fé que os mortos ressuscitam, eu vou orar, e todo mundo, não, deixa quieto, já morreu, por favor. Aí não deixaram eu orar, porque se deixasse eu orava. Com fé. Com fé, amados. Tem gente que vai para o hospital, a pessoa está em fase terminal. Aí vai lá, parece que vai dar extrema-unção. Já chega assim, Senhor, recebe, é teu. Amado, pode ter 99 anos. Eu oro para que seja curado. A minha fé é essa. Se Deus vai fazer, eu não sei, mas a minha fé é que Ele vai curar. Amém? Porque eu não encontro na Bíblia lugar nenhum onde Jesus falou assim, vai lá e dá extrema-unção. Encomenda o cadáver em paz. Tu não tem na Bíblia, amado. Nós temos que ser movidos por princípios, por fé. Não é verdade? Então tem gente que não ora mais porque não vê acontecer. Ó, a pessoa que eu ouvi um casal que já deve ter morrido, porque quando eu ouvi eu era novo convertido, eles já eram velhinhos. Só se Deus fez um milagre, eles têm uns 150 anos. É possível, né? Mas chamado Charles e Frances Hunter. Um casal de americanos. Um dia Deus falou com eles assim, eu vou dar uma unção de cura para vocês. E aí eles saíram, ouviram orando em casa, Deus falou comigo, aí a mulher falou comigo também. Então vamos embora, meu irmão, esse é o nosso chamado. Partiram para onde? Para o hospital. Orar por cura, onde é que tem doente? No hospital. Chegaram lá, entraram no primeiro leito, fecharam os olhos, começaram a orar e começou a mão batendo no ombro dele. E eu lhe orando e a mão batendo no ombro dele. E aí ele ficou irritado, olhou para trás e falou assim, dá para esperar eu acabar de orar? Era o enfermeiro. Aí o enfermeiro falou, não, só estou avisando que ele já morreu, não precisa orar mais não. Pensa num balde de água fria. Pensa em algo para desestimular a fé. Nem tudo que Deus manda a gente fazer acontece da nossa forma. Naquele dia eles pararam, foram para casa, quase entraram em depressão, passaram um ano sem orar por ninguém. Um dia Deus desafiou eles. Um dia o Espírito Santo falou assim com eles, vocês acreditam nas circunstâncias ou no que eu falei? Onde está a fé de vocês? Está no que vocês veem ou está no que eu disse? E aí eles contam que foi uma noite de choro em casa. E no outro dia se levantaram de novo e começaram a de novo orar. E a experiência naquela época, quando eu os ouvi,
na verdade, numa fita de VHS, talvez muitos não saibam o que é isso. Era quando tinha o videocassete, e quem tinha, tinha dinheiro. Era assim. Não tinha Casa Bahia para comprar em 24 vezes. A gente via na casa de alguém que tinha. Ultralá e lazer. E aí eles contaram um testemunho assim, ó, nós almoçamos no restaurante tal, na rua tal, nos Estados Unidos. Todo dia que a gente chega lá, tem umas 100 pessoas fazendo fila na porta, mas não é para entrar para comer, é esperando a gente chegar para orar. Enferma. Eu vou falar para vocês a nossa experiência. Ninguém vai embora sem ser curado. Essa era a experiência deles. Eu aprendi a orar, aprendi a orar. Eu me enchi de fé para orar por ossos, coluna, vendo essa fita. Porque ele chamava a pessoa que estava lá no seminário, vinha pessoa com colete, aquele negócio cervical, todo. Aí ele ensinando, amados, ó, não precisa gritar, porque era uma época que o pentecostalismo estava forte, né? Não precisa gritar, é no nome de Jesus o poder, não é em nós. É Jesus que quer operar. E os ossos, eles obedecem à ordem de Jesus. E aí ele colocava as mãos assim, e botava a câmera para poder ver, e ele dava uma ordem simples. Ossos, eu te submeto agora ao nome de Jesus e te dou uma ordem. Coluna vertebral, volta ao normal agora. Aí, amado, dava para ver o corpo da pessoa se mexendo. Tirando o colete, pulando. Eu, gente, vou fazer isso também. Vou fazer isso também. Comecei. Aonde eu vi alguém com a coluna torta, vamos orar. Eu ganhei aquele cara que foi presidente do Flamengo. Eu fui no evento que os irmãos me chamaram de uma empresa que estava inaugurando. Eu falei lá de Jesus, falei num salmo. Ele chorou pra caramba. E aí convidou a gente para o churrasco na casa dele, ele estava com chassi corrido. Aí o senhor sofreu algum acidente? Eu achei que ele era aleijado, sério, de tão torto que ele estava, né, Solange? Cadê Solange? Foi arrebatada, gente, ficamos todo mundo. E aí ele falou assim, não, rapaz, eu tenho... Ele falou lá um trem que ele tinha lá na coluna, que tinha andado, que ele estava torto. E a gente estava no play do prédio dele, assim. Falei assim, tu crê que Jesus cura você? Aí ele ficou assim, demorou a responder, falou, não, eu creio. Falei, então vem aqui comigo. Tirei ele do meio do pessoal, vamos ali atrás daquela coluna ali, que não tem ninguém olhando. Porque tem um monte de curioso orando, eu sou meio tímido, eu não gosto de fazer show para ninguém, entendeu? Eu sou o pastor mais engraçado que tem no mundo. Demônio, quando aparece, eu não deixo ele falar. Às vezes, uma vez eu proibi de entrar numa pessoa. Eu vi um demônio entrando e eu proibi. Eu falei, está proibido de entrar no corpo dela, sai daqui agora. É assim. Eu acho que quando alguém cai endemoniado é vexatório para a pessoa, né? Tem que ficar fazendo entrevista com o demônio, eu não sou repórter. Jesus mandou eu expulsar o demônio. E aí eu levei ele para trás da coluna, encostei ele na coluna assim, dei uma ordem. Coluna vertebral. No nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, volta para o teu eixo normal. Bacia, mova-se agora, em nome de Jesus. Tendões, relaxe agora e solte os ossos. E ele começou a chorar, e começou a se remexer, saiu de trás da coluna assim comigo. Certinho. O churrasco, ficou todo mundo, o que houve com a coluna? Aí ele olhava assim para mim, foi Jesus. Foi Jesus. Fé, amado, ousadia, sem se intimidar, não importa onde você está, com quem você esteja, o Senhor te deu uma palavra, existe uma unção na tua vida. O Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em nós. Amém? Ele habita em nós. Só que ele ressuscitou Jesus dos mortos, e Jesus continuou andando, atravessando parede, anunciando as boas novas.
Agora pensa no monte de morto que Jesus ressuscitou e continua morto aqui. Ressuscitou para quê? Para que você foi chamado? Fala para mim. No que a tua vida é relevante no reino? Se somos soldados de Cristo, se fazemos parte de um exército, se fomos comissionados para uma missão, a nossa missão não pode fracassar. Amém? Ela não pode fracassar. E você quer ver a tua cura? Quem já leu Isaías 48 aqui? Fala sobre o perfeito jejum. Não é isso? Perfeito jejum. Eu quero te dar uma dica. Eu não sei de fato quais são as tuas guerras. Eu sei que cada um de nós temos uma. Não é verdade? Mas quer ver a tua guerra cessar? Quer ver a tua cura brotar? Quer ver a mão do Senhor sobre a tua vida? Se levanta e anda e começa a fazer aquilo que Jesus chamou para fazer. Tira os olhos de você, do teu umbigo, dos teus problemas, daquilo que você almeja, e começa a olhar para fora para a missão que o Senhor te deu. E Ele começa a guerrear as tuas guerras todas, porque Ele é o Senhor. Amém? É Ele que faz. Talvez tenha coisa que tenha pessoas aqui que vai orar o resto da vida e não vai ver acontecer. Porque não é isso que vai mudar a tua vida. E Jesus sabe disso. Mas na hora que você levantar e falar assim, eu vou fazer o trabalho dele, ele vai olhar para você e falar assim, agora eu vou te abençoar. Agora eu vou te recompensar, porque nenhum trabalho no Senhor é vão. Agora eu sou contigo. Isaías 48 fala isso. É? É 58? Obrigado. Errei por um só. Ou 10, de acordo com o que você vê. Isaías 58 fala disso. Ele fala que quando a gente tira o dedo acusador, socorre o faminto, quando vê o nu a gente cobre. Ele fala assim, a tua justiça brotará como a luz do meio-dia. Vai ser assim. A mão do Senhor vai ir na tua frente, na tua retaguarda, a glória dele. Quando nós nos movemos, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. É assim. Tem um ditado mundano que diz, mente vazia, oficina do diabo. Pensa numa coisa ruim, é quando alguém não faz nada. Eu falei para o irmão esses dias, está Cristo em casa. Jurassic Park. Jurassic Park mesmo, daqueles que a gente só acha nos fósseis, aí monta. Com a lama do dilúvio no pé. Encontrei ele lá no Luciano Subirá. Falei, cara, e aí você? Não, agora eu sou Cristo em casa. Eu falei, nossa. Mas eu estou fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. Estou cuidando dos meus filhos. Eu prego o evangelho. Eu faço não sei o que lá. Falei, tu já viu o membro funcionar fora do corpo? Quando tu trabalha, tu manda só a mão e fica o resto em casa? Só vai escrever lá, né? Mão, vai lá, escreve, eu vou ficar aqui em casa, descansando, vendo televisão. Tem que ir tudo junto? Não é assim? Aí falei, cara, você como é Jurassic Park? Ele até falou, essa eu nunca tinha ouvido. Falei, então, queria te falar uma coisa, Deus precisa do Josué e Caleb. Mas sabe onde estava Josué e Caleb? No meio do povo. Fazendo sabe o quê? O que sempre fizeram. Deus matou uma geração toda no deserto, mas eles estavam em pé, crendo, trabalhando, perseverando, e entraram na terra prometida. Impressionante isso, né? Impressionante isso. E aí você vai ficar curtindo as tuas enfermidades dentro de casa. Sabe por quê? Porque tem um trabalho para você fazer. Agora faz para ver se a tua cura não vai brotar.
Que é isso que fala Isaías 58, e a tua cura brotará. Amém? Jesus envia os discípulos, e está escrito, e ele foi para a cidade deles. Fazer o quê? Cuidar dos deles. Você quer cuidar das suas coisas ou quer que Jesus cuide dela? O que é melhor? O que você acha? Responde aí, gente. É melhor Jesus cuidar ou você cuidar? Então cuida das coisas dele para ele cuidar das tuas. Amém? Faz aquilo que ele chamou você para fazer e fala assim, Senhor, de mim quem cuida é tu. Tu cuida de mim. Das minhas coisas, cuida para mim. Faz para mim. E eu estou falando isso para vocês com toda a autoridade para falar. Não estou falando de algo de utopia, não. O dia que eu conheci Jesus, eu deixei de cuidar das minhas coisas. Tem gente que me chama de irresponsável. Acha que eu sou maluco. Mas na boa, brother, quem cuida da gente é Ele. Eu só quero cuidar das coisas dele. E não importa o custo que tenha. Não importa, não importa. Não importa. Pensa num cara que nunca tive nada. Até meus filhos estão aqui, tem gente aqui que Jurassic Park, que nem eu, que me acompanha. Pensa você que de alguém que nunca teve nada. Tem um carro, nunca foi meu. Nunca foi meu. Nunca tive apego. Tem irmãos aí que já acabaram com o carro meu que... Tem um que acabou 3 vezes. Agora me pergunta, qual foi o dia que tu ficou a pé, Cidinho? Nenhum. Como eles nunca foram meu, o Senhor sempre me deu. Sempre me arrumou. Nunca tive a pé na vida. Tenho 53 anos de idade. Eu já tive mais carro do que eu tenho de idade. Nem aí. Nem aí. Casa nunca foi minha. Busco a fazer a vontade do meu Senhor. Porque o dia que eu for daqui, não vou levar nada daqui. Vai ficar tudo aí. Tudo que eu tenho é para servi-lo. Tem uma palavra em Hebreus que eu li e me apaixonei por ela. Me apaixonei. Se eu não me engano, é Hebreus 6 ou 7. Que fala assim, o escritor de Hebreus falando assim, que nós fomos espoliados do nosso bem com gozo, com alegria. E ele fala, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas aquilo que há de vir virá. Não vai tardar. Porque fiel é aquele que prometeu. Quantos podem dizer amém? Amém? E aí tudo que nós temos na vida é para servir, amado. Tudo que você tem é para servir ao reino. É para que de alguma forma seja recurso na tua mão para que você possa atingir pessoas. Você, como eu, somos a rede do Senhor. Para pregar o evangelho a toda criatura. Não fomos chamados para ser felizes, para ter as coisas, ou para viver olhando para o nosso umbigo e se lamentando daquilo que a gente não tem. Não. Nós fomos chamados para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer e deixar Ele fazer na nossa vida. É muito melhor. Vai por mim. Vai por mim. Quando Ele bota a mão, tudo se transforma. Tudo. Tudo se transforma. O Senhor transforma todas as coisas. Amém? Eu não sei qual é a tua guerra, não, mas eu quero te falar isso hoje, em nome de Jesus. Volta para o Senhor teu Deus. Cumpre o teu chamado, faz a obra que Ele te chamou para fazer, começa a ser virtuoso na mão dEle. Começa a se importar mais com as pessoas do que contigo. E você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Você vai ver aquilo que você passou tantos anos buscando, te alcançando. É só para fechar, para a gente poder orar. A bênção do Senhor, a gente não alcança ela não, amado. Está escrito, diz que ela nos alcança. É ela que encontra a gente.
Ela vem atrás da gente e alcança a gente. Então ficar se lamentando, chorando e querendo receber, esse é o caminho ruim inverso, porque nós não fomos chamados para isso. O Senhor nos chamou para dar, não foi para receber. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Que a tua vida seja transformada. Em nome de Jesus. Podemos ficar de pé? Quem quer orar? Amém? Quem quer orar? Quem quer restaurar o altar? Quem entende? Quem entende o que eu falei aqui? Quem entende fala assim, eu entendi. Amém? Agora, quantos querem se dispor ao Senhor? Amém? Porque isso é entrega. Isso é uma decisão pessoal, a gente decide. A gente fala assim, Senhor, eis-me aqui. Isaías 6, Deus faz uma argumentação, ele fala assim, quem enviarei eu? Quem irá por nós? Isaías fala, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. E se você tem feito, eu queria te falar, continue fazendo. Não desanime. Não esmoreça. Porque, de repente, pode ter acontecido contigo o que aconteceu com um casal que eu falei aqui, Charles e Francis Hunter. Tu foi orar e o doente morreu. Mas o teu chamado não é só para uma pessoa. Você tentou, mas não conseguiu. Mas nós não temos que recuar na primeira recusa. Nós temos que ser persistentes. Amém? Jesus falou para a gente não esmurecer nem na oração. Ele nos aconselhou a insistir orando. Continue fazendo. Todo mundo quer fazer os gols que o Zico fazia. Flamenguista, eu vou lembrar do Zico, né? Mas ninguém quer treinar como ele treinava para acertar a bola. A gente quer ver os resultados. Mas não quer se preparar para tal. Existe um sacrifício a ser feito. A nossa vida é o sacrifício no altar, amados. Nós temos que nos dedicar. Tem que haver dedicação. Amém? Tem que haver dedicação para poder chegar lá. Nosso coração tem que desejar ardentemente. E as nossas ações também. Nós temos que insistir até ver o nosso desejo cumprido.